Olá, aqui é a Diaconisa Alcideia para mais uma edição do nosso programa Expressando Sua Fé. Hoje, com a pastora Mirta Steno, uma palavra espetacular, vinda do trono do Pai. Não deixe de assistir, tá bom? Senão você vai perder o maná dos deuses. Oi, amados, graça e paz. Obrigada, Diaconisa Alcideia. Queridos, eu gostaria de fazer um resumo de Romanos capítulo 1. Amém? Vamos ler? Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Depois os irmãos leiam todo o capítulo, amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os tais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluias! Amados, Romanos 1 define o flagelo do pecado que assola toda a humanidade e ensina que a solução divina para esse problema, aplicável a todas as pessoas, é a expiação de Jesus Cristo. Aleluia! Ao aceitar fielmente a expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser justificada, perdoada e receber a salvação. Oh, aleluia! Glória a Deus! Basta crer na morte e ressurreição e se entregar a essa verdade, que é o próprio Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amados, a Epístola aos Romanos é a carta mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, além de ser considerada por muitos como a mais grandiosa. Ela contém, amados, a mais completa explicação de Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei de Moisés. Engloba muitos ensinamentos
sobre as doutrinas de salvação e sua aplicação prática à vida cotidiana. Ao estudarmos, queridos, podemos alcançar maior apreciação pelo feito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela paz e esperança. Aleluia, glória a Deus, que todas as pessoas podem encontrar somente nele, somente em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, sabemos que o apóstolo Paulo é o autor da Epístola aos Romanos. Podemos ver isso bem no início do capítulo 1 dessa carta. Ao escrevê-la, ele contou com a ajuda de um escrivão Tércio, que incluiu sua própria saudação aos membros da igreja em Roma. Capítulo 16, versículo 22 de Romanos. Queridos, a Epístola aos Romanos foi escrita em Corinto por Paulo, quase no fim da sua terceira viagem missionária. Vários indícios sugerem que foi redigida, ou seja, elaborada nos últimos 3 meses de sua estadia em Corinto. Podemos ver isso em Atos capítulo 20, versículo 2 ao 3. Amados, e a palavra Grécia, que aparece nesses versículos, se refere a Corinto. Provavelmente entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Para quem e por que foi escrito esse livro, essa carta? Queridos, a Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita para os membros da igreja em Roma. Podemos confirmar isso no capítulo 1 do versículo 7. As origens da igreja em Roma são desconhecidas, mas é provável que datem do período logo após o dia de Pentecostes, ocasião em que os judeus oriundos, ou seja, natural de Roma, ouviram a pregação de Pedro. Vemos isso lá em Atos, capítulo 2, versículo 10. Amados, embora Paulo ainda não tivesse visitado Roma, ele enviou saudações específicas para alguns membros que já havia conhecido pessoalmente, ou de quem ouvira falar por intermédio em outros que havia residido em Roma, como, por exemplo, os missionários Priscila e Áquila. Vemos isso em Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 2, do versículo 18, e Romanos 16, do versículo 1 ao versículo 16 e versículo 21. Amados, aparentemente, Paulo tinha pelo menos 3 motivos para enviar essa epístola, essa carta aos romanos. Vamos conhecer os motivos? Primeiro motivo, a fim de prepará-los para sua iminente, ou seja, sua próxima visita a Roma. Há anos, queridos, que Paulo desejava pregar o Evangelho em Roma. Vemos isso em Atos 19, versículo 21. Paulo também esperava, amados, poder usar a igreja em Roma como uma base para poder fazer missão na Espanha. Vemos isso em Romanos capítulo 15, versículo 22 ao 24 e o versículo 28. Segundo motivo, queridos, a fim de elucidar, ou seja, explicar e defender seus ensinamentos. Paulo repetidamente enfrentou a oposição de pessoas que não compreendiam ou que distorciam seus ensinamentos acerca da lei de Moisés e da fé em Cristo. Vemos isso em Atos 13, versículo 45, e Atos 15, versículo 1 ao 2, Atos 21, versículo 27 ao 28, Romanos 3, versículo 8 e 2 Pedro 3, versículo 15 ao 16. Amados,
Evidentemente, Paulo tinha motivos para crer que a mesma falta de entendimento ocorria entre os membros da igreja em Roma. Por isso escreveu a fim de minorar, ou seja, reduzir dúvidas antes de sua chegada. Terceiro motivo, queridos, a fim de promover a união entre os judeus e gentios, membros da igreja. Pouco antes de Paulo escrever essa epístola, os cristãos judeus que haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, vemos isso em Atos, capítulo 18, versículo 2, haviam começado a voltar da cidade com suas congregações predominantes de cristãos gentios. Isso pode ter sido motivo, queridos, para as crescentes tensões e os problemas entre os cristãos judeus e cristãos gentios. Como apóstolo dos gentios, Romanos 11, versículo 13, Paulo buscava integrar todos os gentios à igreja, da mesma forma por ser judeu. Vemos isso lá em Romanos 11, versículo 1. Amados, ele também desejava que seu próprio povo aceitasse o Evangelho. Ele provia a união da igreja ao ensinar que as doutrinas do Evangelho, e quando digo doutrina, não tem nada a ver com esses cultos de doutrinas por aí. Então, que a doutrina do Evangelho se aplicam a todos. Vemos isso em Romanos capítulo 3, versículo 21, Romanos capítulo 4, versículo 25 e Romanos 15, versículo 13. Vamos ver, queridos, algumas características marcantes desse livro ou carta aos Romanos. Amados, após a saudação inicial, encontramos uma declaração sobre o tema da carta que diz: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, que vive da fé em Jesus Cristo. Aleluia! Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Queridos, apesar da carta de Paulo aos Romanos ter desempenhado um importante papel na história do cristianismo, ela infelizmente também tem sido, segundo alguns estudiosos, uma fonte de interpretações confusas, errôneas e maliciosas. Mais do que qualquer outro livro bíblico, mesmo entre os primeiros cristãos, queridos, os escritos de Paulo eram considerados difíceis de entender. E seus ensinamentos eram muitas vezes distorcidos e mal interpretados. Vemos isso em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16. Resumindo tudo o que falamos sobre a carta de Paulo aos Romanos, queridos. Romanos, versículo 1 ao 3, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele define o flagelo do pecado que assola toda a humanidade e ensina que a solução divina para esse problema aplicável a todas as pessoas é crer na palavra verdadeira do feito de Jesus na cruz do Calvário e receber esse amor real de Jesus no nosso coração, nos entregando totalmente a Ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, ao aceitar fielmente o sacrifício de Cristo, toda a humanidade pode ser justificada, perdoada e receber a salvação. Aleluia, glória a Jesus. A partir do momento
que cremos na palavra de Deus, todas as barreiras que nos separavam de Jesus são todas destruídas. Aleluia! Romanos versículo 4 ao versículo 8, Paulo cita o exemplo de Abraão para ilustrar a doutrina da justificação pela fé. Ele então expõe as doutrinas de salvação e ensina como elas afetam a vida daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Aleluia! Romanos versículo 9 ao versículo 16, Paulo fala sobre a condição eleita de Israel, sua rejeição do Evangelho naquela época e sua salvação vindoura. Ele então, queridos, aconselha os membros, tanto judeus quanto gentios, a viverem o Evangelho para que haja paz e unidade na igreja, ou seja, na congregação. Também exorta os membros em Roma que continue guardando a palavra de Deus. Amém, amados? Que o Espírito Santo continue ministrando o meu coração e o teu coração, em nome de Jesus. Fica na paz. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai.